um dos maiores jogadores dos anos 80. Quem é mais velho com certeza deve se lembrar de quem foi esse espetacular jogador holandês. Seu estilo, seu jeito de jogar bola, a velocidade, a força, são pontos marcantes de Ruud Gullit. Hoje você vai conhecer toda a trajetória desse cara no futebol, ver seus golaços, seus títulos individuais e coletivos. Então, atendendo a pedidos, senhoras e senhores, a história de Ruud Gullit. Ruud Gullit nasceu no dia 1 de setembro de 1962 em Amsterdã, na Holanda. Desde muito cedo, o Ruud Gullit já jogava futebol, tanto que ele foi descoberto quando jogava em um time de jovens do seu bairro, chamado Meer Boys. Foi nessa época que ele pediu para o seu pai para não usar o sobrenome Gil da mãe, e ficou apenas com o famoso Gullit. Foi na temporada 1978-1979 que o Ruud Gullit foi contratado para fazer parte do time profissional do Haarlem, um clube que hoje é extinto. Ele nem chegou a jogar nessa temporada, mas pelo menos já estava integrado ao grupo. Na temporada seguinte, 79-80, o clube de Ruud Gullit jogou muito mal e foi rebaixado de divisão. Foi da Série A para a Série B do futebol da Holanda. E o Ruud Gullit ainda não tinha assumido o ofício de atacante. Ele ocupava a função de meio ofensivo nessa época. Mas nada como um dia após o outro. Ou melhor, uma temporada após a outra. O Haarlem subiu para a primeira divisão de novo graças aos gols de Ruud Gullit. E foi campeão da segunda divisão da Holanda. Nessa temporada, o craque conseguiu jogar muito bem e fez 14 gols ao longo de 36 jogos. Foi em 1981, com só 19 anos, que o Ruud Gullit recebeu sua primeira convocação para jogar com a camisa da seleção neerlandesa. Com 20 anos de idade e esbanjando saúde, o Ruud Gullit fez uma baita temporada, jogou muita bola e atraiu a atenção de gigantes da Holanda. Um deles foi o Feyenoord, seu clube de coração inclusive. E ao final da temporada, ele deixou o Haarlem. Depois de ter jogado 91 jogos, feito 32 gols e ganhado um título. O Feyenoord contratou o artilheiro, e na temporada de estreia ele jogou bem, embora não tenha conseguido ganhar títulos. O máximo que o Feyenoord conseguiu foi ser vice-campeão do campeonato holandês. A temporada de 83-84 foi muito especial para o Ruud Gullit, pois além de ter conquistado seus primeiros títulos de expressão, ele teve a oportunidade de atuar ao lado do seu ídolo de infância. Eu estou falando da lenda do futebol holandês, Johan Cruyff. Mas já veterano, o Cruyff estava em final de carreira, prestes a pendurar as chuteiras. E mesmo assim, esbanjava talento e categoria aos 38 anos de idade. Minha primeira recordação real do futebol foi no Mundial de 1974, o gol de Johan Cruyff contra o Brasil. É algo que sempre levo em mente. Cruyff me ensinou muitíssimo. Coincidi com ele em sua última temporada como jogador. Era inteligentíssimo. Taticamente estava acima do resto. Eu olhava e pensava, tem 38 anos e é muito bom. O que deve ter sido jogar com esse homem quando tinha 24? Agora falando da parte coletiva, ele conseguiu ganhar a Copa da Holanda e também o Campeonato Holandês, o primeiro da divisão principal do Ruud Gullit. Nessa temporada ele jogou 49 partidas e anotou 25 gols. 1984-1985. Esta foi a última temporada do Ruud Gullit defendendo o Feyenoord. E desta vez ele sofreu lesões, que o tiraram de campo em muitos jogos. E o clube não conseguiu ganhar nenhum título sequer. Com a camisa do Feyenoord de 82 até 85, o Gullit atuou em 107 partidas e fez 43 gols, além de ter conquistado 2 taças. De 1985 até 1987, o Ruud Gullit jogou no PSV. E dentro desses anos, ele conseguiu ser campeão do campeonato holandês 2 vezes, ou seja, 3 títulos nacionais em sua carreira. E foi no clube da Philips que o atacante desandou a fazer gols e mostrar todo o seu talento, assim como suas principais virtudes dentro da área. E no ano de 1987, jogando fino da bola, o Ruud Gullit foi eleito simplesmente o melhor jogador do mundo pela revista France Football. Ou seja, venceu a bola de ouro daquele ano. Ele dedicou seu prêmio ao sul-africano Nelson Mandela, que na época ainda estava preso.
Em uma época de jogadores absurdos, o holandês conseguiu se destacar tanto jogando em um país que não é dos grandes centros da Europa. Porém, o que contribuiu com o prêmio foi a transferência para o poderoso Milan da Itália. E jogando pelo PSV, o Rudi Gullit fez 75 jogos, incríveis 53 gols e ganhou 2 títulos. A Juventus de Turim tinha interesse nos gols do jovem craque, mas a missão seria substituir Michael Platini. Então o Rudi Gullit achou que era um peso desnecessário para ter em suas costas, e com uma proposta do Milan na mesa, não pensou meia vez antes de assinar com o clube de Milão. E estando em um dos maiores clubes da Itália e do mundo, ele passou a ter companheiros como Paolo Maldini, Franco Baresi, Daniele Massaro e o seu compatriota de seleção, Marco Van Basten. Ir para o futebol italiano naquela época significava estar entre os melhores do mundo, pois lá estavam os melhores do planeta. E na temporada 87-88, o Milan conseguiu ser campeão do grande campeonato italiano, e o Rudi Gullit jogou em 39 partidas, sendo autor de 13 gols. A Eurocopa de 1988 foi a primeira competição em que o Rudi Gullit defendeu a Holanda, e que estreia! No primeiro jogo, uma derrota para a União Soviética por 1-0, que não abalou a seleção do Gullit, que tinha em comando de Rinus Michels, o mesmo que comandou o famoso carrossel holandês em 1974. A Holanda passou da fase de grupos e bateu a arquirrival Alemanha na semifinal. Na grande decisão, vitória por 2-0 contra a União Soviética, a mesma lá da estreia, com um gol do Rudi Gullit, e o título da Eurocopa foi para conta. Essa imagem bonita, ressaltando o trabalho da União Soviética e chegando pela 4ª vez a uma final, mas enaltecendo a grande conquista deste belíssimo futebol holandês, mais uma vez acompanhado por Rinus Michels. Rede Globo na Copa Europeia de Seleções. Het publiek in Nederland van harte danken voor een echt gigantische steun. Cheio de moral por ganhar a Euro, o Rudi Gullit ganhou a companhia de outro companheiro de seleção, desta vez o Frank Rijkaard, uma vez que o Van Basten já fazia parte do elenco do Milan e era um dos principais nomes inclusive. O Milan ganhou a Supercopa da Itália de 1988, e ainda nessa temporada conseguiu ganhar a Taça dos Campeões da Europa, que hoje a gente conhece por Liga dos Campeões ou Champions League, a maior competição de clubes do mundo. O Milan bateu o Steaua Bucareste por 4-0. O Rudi Gullit anotou 2, e o seu companheiro Van Basten os outros 2. Já na temporada 89-90, o Milan terminou o campeonato italiano em segundo lugar, mas conseguiu ganhar a Supercopa da UEFA de 1989, assim como o Intercontinental de Clubes desse ano, em que o time rossoneri bateu o Atlético Nacional da Colômbia. Pelo segundo ano seguido, o Milan conseguiu a façanha de ganhar a Taça dos Campeões. O elenco era de muita qualidade, e até hoje é um dos melhores da história do clube. Dessa vez o adversário da decisão foi o Benfica, e o Milan ganhou de 1-0. A Copa do Mundo de 1990 na Itália foi a primeira e última que o Rudi Gullit jogou na sua carreira. Campeã da Euro, a Holanda decepcionou geral, passou da fase de grupos com 3 empates e caiu logo nas oitavas diante da Alemanha, futura campeã daquela Copa. Depois de ter jogado uma temporada bem abaixo e ter perdido espaço no time, o Rudi Gullit voltou a jogar bem na temporada 1990-1991 e ajudou o Milan a brigar pelo Scudetto, mas o clube ficou só em segundo. Novamente, o time rossoneri conseguiu ganhar a Supercopa da UEFA e também o Intercontinental de Clubes de 90. Na temporada, o Gullit disputou 34 partidas e fez 9 gols. Na temporada de 1991-1992, Milan e Rudi Gullit conquistaram o Scudetto, ou seja, foram campeões do campeonato italiano, e essa aí foi a única taça da temporada.
Buscando um bicampeonato, a Holanda disputou a Eurocopa de 1992 e fez uma campanha regular, só caindo diante da Dinamarca, que ficou conhecida como Dinamáquina na semifinal daquele torneio. Na temporada de 92-93, o Milan teve mais uma grande oportunidade de conquistar a Europa, mas não conseguiu. Chegou até a decisão mais uma vez, da já chamada Liga dos Campeões, mas perdeu para o Olympique de Marseille e foi vice-campeão. Dentro da Itália, só não ganhou a Copa Itália, pois de resto foi muito, mas muito bem. Ganhou o Campeonato Italiano pelo segundo ano seguido e também a Supercopa da Itália de 92. Depois de ficar sem espaço no Milan e com 32 anos, o Ruud Gullit queria mesmo era jogar. Então ele foi emprestado a Sampdoria para a temporada 93-94. E num clube muito, mas muito mais modesto, não teve a mesma comodidade do Milan, mas conseguiu jogar mais e ser importante nas competições. No italiano, a Samp fez uma ótima campanha e terminou em terceiro lugar. Mas o que de fato foi muito legal foi que o clube conseguiu ganhar a Copa Itália daquela temporada. Durante a competição, o time eliminou os gigantes, e na final teve o modesto Ancona pela frente. E não tomou conhecimento, venceu por 6-1. Potrebbe toccare Serena per Evani che ferma per Gullit, destro e gol! C'è stata anche una deviazione, mi è parso di aver visto, e sul destro di Gullit. Depois da Euro de 92, o Ruud Gullit até participou de alguns jogos da campanha das eliminatórias para o Mundial de 1994 e fez sua última partida com a camisa laranja pouco antes dessa Copa do Mundo, ou seja, ele acabou não sendo convocado. E com a camisa da Holanda, o Gullit disputou 66 partidas, fez 17 gols e ganhou um título, a grande Eurocopa de 88. Acabado o contrato de empréstimo, o Ruud Gullit voltou ao Milan e jogou só até a metade da temporada 94-95, ou seja, até dezembro de 1994. Nesse meio tempo ele ainda ganhou mais duas taças, a Supercopa da Itália de 94, assim como a Supercopa da UEFA. Depois disso ele foi novamente emprestado para a Samp e não chegou mais a jogar pelo Milan. Com a camisa do clube rossoneri, o holandês disputou 173 partidas, anotou 56 gols e títulos foram 11 ao todo. Um dos maiores nomes da história do Milan. A parte final dessa temporada foi jogada na Sampdoria, e totalizando as duas passagens, ambas por empréstimo, o Ruud Gullit jogou 63 partidas, fez 27 gols e ganhou uma taça. Mesmo ganhando muitos títulos coletivos no Milan, o Ruud Gullit queria jogar. Então ele logo se identificou com o Chelsea e os seus torcedores, em uma época que o Chelsea estava longe de ser a potência que é hoje, e o próprio Ruud ficou impressionado com a carência das instalações do clube, descomparado ao Milan. Jogando na Inglaterra, o cara conseguiu ser vencedor, e não só em um posto, ele foi jogador e treinador do clube ao mesmo tempo nos 2 últimos anos, e conseguiu a façanha de ganhar 3 taças com o modesto time do Chelsea, naquela época. Ele foi campeão da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa e também da Recopa da Europa. Ao final da temporada 97-98, ele decidiu continuar sua carreira de técnico e pendurar as chuteiras, aos 36 anos de idade. Com a camisa do Chelsea, Ruud Gullit jogou 63 partidas, fez 7 gols e ganhou essas 3 taças. E jogando pelos clubes ao longo dessa magnífica carreira, o Ruud Gullit jogou 572 jogos, fez 218 gols e ganhou impressionantes 20 taças. Logo na temporada seguinte, ele assumiu o comando técnico de outro clube tradicional da Inglaterra, o Newcastle. Por lá ele ficou 2 anos, treinou o clube de 98 até 2000. Destaque para o vice-campeonato da Copa da Liga Inglesa, perdida para o Manchester United em 99. Sua saída do clube se deu por conta de se desentender com o craque do time na época, Alan Shearer. Na temporada de 2004-2005, treinou o Feyenoord sem grandes destaques. 3 anos mais tarde, em 2008, Ruud Gullit foi o treinador do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Lá ele não ganhou títulos e comandou estrelas como David Beckham. Um dos jogadores mais icônicos dos anos 80, um estilo marcante que vai ser sempre lembrado.
Ele preferiu deixar de ganhar títulos no Milan para sair da zona de conforto e buscar novos desafios na carreira depois dos 30. A você que assistiu tanto tempo de vídeo, me dá essa moral se inscrevendo no canal caso ainda não seja um inscrito. E curta esse vídeo caso tenha gostado, além de assistir a série Esquadrões, em que eu falo sobre grandes times da história. Semana que vem tem mais. Até a próxima e falou!